Bom dia, dando início à aula de biologia, aula de número 14, onde o nosso assunto é a biotecnologia. É um assunto muito interessante, mas também um assunto bastante polêmico, dependendo do ponto de vista, né? Aqui vocês podem ver uma molécula de DNA e uma tesoura cortando essa molécula de DNA. Então, a biotecnologia trabalha com fragmentos de DNA, onde existem as enzimas de restrição que cortam essas enzimas, um determinado gene, né? Um pedacinho da cadeia de DNA, e insere em um outro organismo. Então, a biotecnologia pode ser definida como o uso das tecnologias que utilizam organismos vivos ou produtos elaborados a partir deles, enzimas, por exemplo, né, ou proteínas, para criar ou modificar produtos para fins específicos. As aplicações mais importantes da biotecnologia estão relacionadas com a área da medicina, além da agricultura e produção de alimentos, e também no meio ambiente. Embora o ser humano utilize a biotecnologia há milhares de anos, os conhecimentos em diversas áreas científicas, como a microbiologia, a bioquímica, a genética, a biologia molecular, a nanotecnologia, a engenharia de processos e outras ainda, e em especial os relacionados à molécula de DNA, revolucionaram o modo de manipular os organismos, a fim de obter certos produtos e processos. Assim, atualmente, a biotecnologia, também chamada de engenharia genética, apoia-se em grande parte nas técnicas de DNA recombinante. Então, as aplicações da biotecnologia na medicina, por exemplo, a produção de insulina, né, outros medicamentos, as vacinas, a manipulação de animais, como o porco, para utilizar os órgãos em transplantes, a produção de anticorpos em laboratório para pacientes com sistema imunitário deficiente, ou a terapia gênica para tratamento de doenças como câncer, neurológicas e cardiovasculares, cujos tratamentos convencionais não são eficientes. Pesquisa com células-tronco para fins terapêuticos. Na agricultura, a produção de insumos, né, tais como fertilizantes, sementes, agrotóxicos, o melhoramento genético de plantas, o processamento de alimentos como os alimentos transgênicos, né? No Brasil a gente tem muito, tem a Monsanto que produz milho transgênico. Aliás, quase não existe mais sementes de milho crioulo, né? Quem tem que guardar e replantar e produzir, porque a Monsanto está tomando conta. E a gente não sabe as consequências desses alimentos transgênicos. No meio ambiente, a biorremediação, quer dizer que é uma técnica que é utilizada para minimizar os efeitos, né? Ou eliminar contaminações do meio ambiente. A bioconversão de resíduos provenientes da agricultura, então, utiliza-se seres vivos, né, para fazer essa conversão. Produção de biocombustíveis a partir de organismos vivos ou de resíduos vegetais, como a cana-de-açúcar, por exemplo, né? Produção de plástico biodegradável a partir de microalgas. Seria interessante se isso aqui entrasse realmente em produção, né? A técnica já existe, porque o nosso planeta está contaminado com plástico. Tudo que a gente compra vem embalado, né, em plástico. E daí acaba indo para o mar. Os impactos negativos da biotecnologia. A utilização intensiva de agrotóxicos e fertilizantes inorgânicos. A gente sabe que eles entram na cadeia alimentar, né? Porque o agrotóxico e os fertilizantes, as chuvas chegam nos rios e dos rios vai para o mar. Então, a carga de agrotóxicos e fertilizantes teria que ser reduzida.
A interferência no equilíbrio da natureza, né, justamente por isso. Criação de sementes geneticamente modificadas, e elas são inférteis, como a soja, o milho, o algodão, né? Então, a Monsanto está fazendo esse papel. A poluição genética, uma vez que não é possível controlar os efeitos da disseminação de organismos geneticamente modificados no ambiente. Os alimentos transgênicos podem causar alergias, entre outros prejuízos. Isso aqui ainda não foi assim comprovado, porque o tempo desde que eles fazem esses alimentos transgênicos é pouco. Então, ainda não tem estudos em relação a isso. Questões éticas relacionadas à clonagem de seres vivos, a produção de células-tronco produz estresse celular, que pode ter como consequência o envelhecimento precoce. Quer dizer, uma terapia com células-tronco, né, nem sempre é tão eficiente. Bom, as técnicas utilizadas para a manipulação dos genes. Então, as enzimas de restrição, que são as tesouras moleculares. Lembrando que as enzimas também são proteínas, tá? Elas também são formadas por aminoácidos, só que elas têm a função específica de cortar as moléculas, ou seja, através da hidrólise, romper ligações químicas dessas moléculas. Então, essas enzimas são endonucleases, né, endo, no interior das moléculas de DNA, cortando-as em locais bem definidos. São enzimas produzidas normalmente por bactérias e que possuem a propriedade de defendê-las de vírus invasores. Existem vírus que invadem as bactérias também, que são os bacteriófagos. Tá? Então, essas enzimas, elas também atacam esses vírus. Essas substâncias picotam a molécula de DNA sempre em determinados pontos, levando à produção de fragmentos contendo pontas adesivas que podem se ligar a outras pontas de moléculas de DNA que tenham sido cortadas com a mesma enzima. E aí são inseridas novamente, geralmente no plasmídio. Então, vamos supor, tem uma bactéria, a Escherichia coli, ela produz uma enzima que é chamada EcoRI, tá? E ela reconhece um local específico do DNA. Então, aqui a sequência é GAATT, tá? Guanina, adenina, adenina, timina, timina. Então, ela sabe que ela tem que fazer o corte, né, a hidrólise, entre o G e o A. Então, a enzima consegue reconhecer essa parte e ela corta a molécula de DNA, como mostra a figura aqui embaixo. Em engenharia genética, a obtenção dos fragmentos de DNA serve para criar in vitro, ou seja, em tubos de ensaio, né, no laboratório, com todas as condições climáticas e de cultivo, novas moléculas, recortando e colando vários pedaços de informações. Uma das primeiras enzimas de restrição a ser isolada foi a EcoRI, produzida pela bactéria Escherichia coli. Essa enzima reconhece apenas a sequência GAATTC e atua sempre entre o G e o primeiro A, ou seja, o corte, né, feito nesse ponto aqui, que a gente chama ponto sítio ativo. Então, o local do corte, o local de uma enzima é reconhecido como sítio-alvo. Você pode perguntar por que essa enzima não atua no DNA da própria bactéria? Isso não ocorre devido à existência de outras enzimas protetoras que impedem a ação das enzimas de restrição no material genético da bactéria. Quer dizer, é perfeito, né? As enzimas de restrição reconhecem e atuam sobre sequências específicas de DNA.
catalisando a destruição de uma ligação fosfodiéster entre dois nucleotídeos consecutivos ligados a determinadas bases. Ali no DNA, né? Então, o corte vai ser entre um nucleotídeo e outro, entre o G e o A. Os nucleotídeos entre os quais a enzima corta, ou seja, entre os quais promove a hidrólise, a palavra biológica, né, encontram-se no interior dessas mesmas sequências específicas de reconhecimento. Então, por exemplo, aqui a gente tem um plasmídio. O que é o plasmídio? É a molécula de DNA de uma bactéria. Tá? Então, a enzima vem, corta um pedaço. Aqui, por exemplo, tem DNA que pode ser humano. Aí eles retiram, então, esse pedaço do DNA humano e inserem no plasmídio, tá? No DNA da bactéria. Esse plasmídio depois retorna para a bactéria novamente. Então, as enzimas de restrição, aqui está mostrando novamente a EcoRI, né, que é a enzima da Escherichia coli, mostrando como ela corta, né, e depois ela acopla numa espécie diferente. Então, cada molécula de DNA pode ser composta de várias repetições de sequência, GAA-TTC, ao longo de toda a sua extensão. Portanto, ao contato com a enzima EcoRI, a fita de DNA pode ser clivada, ou seja, cortada em diversos lugares, gerando vários pedaços de tamanhos diferentes. Aí a tecnologia do DNA recombinante. Na verdade, esse aqui já é um DNA recombinante, né? Já se recombinou um DNA de um humano, provavelmente o gene que produz a insulina, né, que é uma proteína também. E vamos ver a técnica aqui. Então, cada fragmento de DNA que foi clivado e separado do resto do material genético contém um ou mais genes. Lembre-se que cada gene origina uma proteína. Portanto, ao estudarmos o gene, estamos estudando a proteína que ele codifica. Então, as proteínas, é tudo importante, né? Mas as proteínas é que são responsáveis, né, pela morfologia, pela fisiologia de um organismo. Mas o que devemos saber para estudar o gene? Devemos introduzi-lo no material genético, né, no DNA, de um hospedeiro, pode ser uma bactéria, para que ocorra a transcrição do gene em RNA mensageiro e depois a tradução em proteína. Lembrando que não existe produção de proteína sem o RNA. Então, o RNA sempre auxilia, né, a produção das proteínas. O hospedeiro é um organismo que se multiplica ou se reproduz rapidamente, né, como as bactérias, por exemplo. As bactérias, elas se dividem por divisão binária. Então, o DNA se multiplica e a célula se divide em duas. Então, na verdade, uma é clone da outra, né? Elas não têm muita variabilidade genética. Quando as bactérias se reproduzem por bipartição, né? Só se divide, a divisão binária, a mesma coisa. Elas transmitem aos seus filhos o seu material genético. Portanto, se neste material conter o fragmento de DNA de estudo, em pouco tempo teremos milhões de bactérias com esse gene. Então, o plasmídio, que é o material genético circular, não ligado ao cromossomo que fica espalhado pelo hialoplasma da bactéria. Então, ó, esse aqui é o DNA da bactéria, tá? Os cromossomos da bactéria, o DNA circular, e aqui tem o plasmídio. Tá? É esse plasmídio que eles utilizam para inserir um outro DNA. Então, ele sofre o mesmo processo do DNA cromossomal, de transcrição e tradução. Transcrição é a cópia do DNA em RNA mensageiro e depois a tradução em proteínas.
além de se multiplicar a cada divisão celular, passando uma cópia para cada célula filha. Aí o plasmídio é retirado das células bacterianas para que se possa inserir o gene de estudo para depois recolocá-lo na bactéria. A bactéria hospedeira, ela é colocada em um meio nutritivo, seletivo, apenas aquelas que possuem o DNA recombinante, formando as colônias. Após muitas gerações de bactérias, o produto da expressão dos genes, que são as proteínas humanas, são purificadas das bactérias, quer dizer que elas são separadas das proteínas das bactérias. Esse método produz uma grande quantidade de proteínas humanas, possibilitando assim o seu estudo. Então é uma coisa bacana, também é uma coisa legal, né? Mas tem certas coisas que é considerado assim polêmico e antiético. Bom, a clonagem. Vocês devem lembrar do caso da Dolly, talvez, né? Da ovelha Dolly. Ela foi clonada ela foi clonada, né? Então, ela é igual a mãe que deu origem. Quer dizer, ao núcleo, né? Que pertencia a uma outra ovelha. Então, a clonagem é um mecanismo de propagação de alguns organismos, como algumas espécies de plantas e bactérias. Além disso, também se apresenta como uma técnica utilizada na engenharia genética, e o exemplo é a clonagem reprodutiva. A clonagem produz clones, que são cópias idênticas do progenitor. Organismos que realizam produção assexuada produzem clones, como as bactérias, né? Quando elas só se dividem, elas não têm contato com o material genético de outra. Então, ela produz clones. Então, como que é feita essa técnica? É utilizado o gameta feminino, onde o núcleo, com seu material genético, é retirado. Tá? Então, a célula está aqui sem o núcleo. Aí retira uma célula adulta da Dolly, foi tirada da mama. Tá? Uma célula adulta, onde se retira o melhor, se coloca o núcleo dessa aqui, se insere nessa célula que está sem núcleo. Então, o progenitor, né, vai ter a genética dessa célula aqui, que apenas utilizou, então, o núcleo. Então, a clonagem reprodutiva é pretendida para produzir uma duplicata de um indivíduo existente. É utilizada a técnica chamada de transferência nuclear, que foi feita, né? Foi tirado o núcleo de uma célula, inserido num gameta, que também não tinha o núcleo, né? Essa técnica baseia-se na remoção do núcleo de um óvulo e substituição por um outro núcleo de uma outra célula somática, a célula do corpo, né? Como eu disse, na ovelha Dolly foi retirado da mama. Após a fusão, vai havendo a diferenciação das células. Após 5 dias de fecundação, o embrião, agora com 200 a 250 células, forma um cisto, que é chamado de blastocisto. E é nessa fase que ocorre a implantação do embrião na cavidade uterina. Após o período de gestação, surge um indivíduo com patrimônio genético idêntico ao do doador da célula somática. A clonagem terapêutica, o nome já diz, né? Terapêutica, então, para alguma terapia. É um procedimento cujos estágios iniciais são idênticos à clonagem para fins reprodutivos, mas difere somente no fato do blastocisto não ser introduzido em um útero. Esse blastocisto, ele é utilizado em laboratório para a produção das células tronco. As células tronco, elas são células que podem dar origem a tecidos, né, a outras células, a outros tecidos, a órgãos. E as células totipotentes, elas podem originar qualquer tipo de tecido, tá? Muscular, nervoso, inclusive a placenta, os anexos embrionários, a fim de produzir tecidos ou órgãos para transplante.
Essa técnica tem como objetivo produzir uma cópia saudável do tecido do órgão de uma pessoa doente para transplante. As células-tronco, elas são classificadas em dois tipos. As células-tronco embrionárias, né, de embriões, e células-tronco adultas. As células-tronco embrionárias são particularmente importantes porque são multifuncionais. Quer dizer, são totipotentes, né? Isto é, podem ser diferenciadas em diferentes tipos de células. Podem ser utilizados no intuito de restaurar a função de um órgão ou tecido, transplantando novas células para substituir as células perdidas pela doença, ou substituir células que não funcionam adequadamente devido a um defeito genético. Por exemplo, doenças neurológicas, do diabetes, problemas cardíacos, derrame, lesões de coluna cervical e doenças sanguíneas. As células-tronco adultas não possuem essa capacidade de se transformar em qualquer tecido. Por exemplo, as células musculares vão dar origem às células musculares. As células do fígado só vão originar células do fígado, e assim por diante. Então, essa é a grande diferença, né, entre células-tronco embrionárias e as células-tronco de adultos. Biblioteca genômica. Uma biblioteca genômica é uma coleção de fragmentos de DNA de uma determinada espécie de organismo, e são obtidos através da ação das endonucleases de restrição, ligados aos vetores apropriados. Os vetores são aí aqueles organismos nos quais esses fragmentos são inseridos, né? Como, por exemplo, os plasmídios, ou melhor, as bactérias e os seus plasmídios, ligados aos vetores apropriados e clonados após terem sido inseridos em um hospedeiro. É suposto que uma biblioteca genômica seja representativa de todos os genes do organismo, sendo muito útil quando se pretende isolar um gene específico. Assim, torna-se claro que quando se quer clonar um determinado gene ou um gene complementar das mensagens por ele codificadas através do RNA mensageiro, é necessária a construção de coleções de genes recombinantes. E uma biblioteca de genes, ela pode ser uma colônia, por exemplo, de bactérias, né, se for construída utilizando um plasmídio, ou placa de fagos, se o vetor utilizado for um fago, ou seja, um bacteriófago, né, com o DNA recombinante. Essa inclui sequências de um conjunto muito grande, como o genoma inteiro de um organismo, sequências expressas de um tipo celular particular ou sequências presentes num fragmento de DNA. E, para finalizar, o que são os transgênicos, a palavra já diz, né? De transferência, gênicos de genes. Então, os transgênicos são organismos vivos, normalmente plantas e animais, geneticamente modificados. Também são chamados de organismos geneticamente modificados, OGM. Com o avanço da engenharia genética, né, ou da biotecnologia, surgiu a possibilidade de alterar o DNA de alguns seres vivos, com o intuito de potencializar ou criar determinadas características que seriam inviáveis se serem produzidos pela natureza. Morango geneticamente modificado, né? Tem muitas frutas, até o tomate já foi modificado geneticamente nos anos 90, mas os consumidores não gostaram muito, então ele foi descartado novamente. A batata também. Então, a modificação genética pode incluir diferentes tipos de técnicas, como a manipulação do DNA recombinante de diferentes espécies, fusão celular e hibridações. E só para finalizar, queria mostrar para vocês aqui o DNA humano ligado ao plasmídio, né, que é aquele
a molécula de DNA circular. Então, esse gene humano aqui, ele produz a insulina, quer dizer, ele é responsável pela síntese de proteínas, que é a insulina. A insulina é uma proteína também. Então, esse DNA é inserido aqui no plasmídio, né, que é o vetor, e ele é introduzido, então, na bactéria, né, na bactéria hospedeira. Então, vai ocorrendo a duplicação do DNA, inclusive do DNA humano, né, que é responsável pela síntese da insulina. E assim eles conseguem sintetizar ou fabricar a insulina em laboratório, né, pela indústria farmacêutica. E isso é uma coisa boa, né? Então tem o lado caótico, né? Quando a gente fala em clone, tem o lado que ajuda as pessoas a aumentar a sua condição de vida, né? Então, muito obrigada. A gente encerra a gravação.